para o nosso estudo, né, de quarta-feira. Então nós temos o culto de quarta-feira como culto de ensino, então nós vamos para o nosso estudo. Nós estamos estudando este livro na Sala das Mulheres, e este livro eu coloquei ele como um desafio para mim, no final do ano passado, como meu livro, o livro que eu iria ler nesse ano de 2024. Sempre eu ouvia falar desse livro, Uma Vida com Propósitos, né? Muitos estudos, enfim, e eu nunca tive tempo, vamos dizer assim, para lê-lo, né? Eu falei, eu preciso conhecer, porque eu conheço tanto esse livro de ouvir falar, mas não conheço ele de ler e de estudar. E aí eu comecei a lê-lo e o desafio é ler um capítulo por dia. Já teve dias que eu li 3 por dia, porque assim, de tanta vontade de chegar logo, né, ao final. Então esse livro, ele fala assim, Uma Vida com Propósitos, para que estou na Terra. Então eu vou trazer um estudo hoje do capítulo lá na frente, tá, Marli? Porque nós estamos estudando esse livro, irmãs, mulheres, né, na classe da EBD. Mas a gente está no 3º capítulo, e esse aqui já é o 17º, então até chegar lá, as irmãs que fazem parte da sala vão ter um pouquinho mais, né, e não estão todas aqui também, né, então fica o convite para as irmãs que não fazem parte da EBD de estar também participando conosco, está sendo bênção. Mas qual que é esse livro? Ele é baseado na Bíblia, né? Então a gente vai passear pela Bíblia, então quem está com a Bíblia já fica aí a postos, porque eu vou pedir para alguns abrirem alguns textos bíblicos, tá bom? Então esse livro, Uma Vida com Propósitos, ele realmente nos leva a desvendarmos na palavra de Deus qual que é o nosso propósito de vida, porque nós passamos um período aqui na Terra, né? Nós sabemos que não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos neste lugar, e muitas pessoas passam pela vida e não descobrem o seu propósito. Quantos já nos fizeram a pergunta, né? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci nessa família? Por que eu sou assim? O que eu vou ser? O que eu vou fazer da minha vida? Então, para onde eu vou, né? Quem que já não se deparou com essas perguntas? Então, isso faz parte do ser humano, porque o ser humano ele precisa descobrir o propósito dele. Enquanto ele não descobrir, ele vai fazer muitas coisas, às vezes vai tomar muitas decisões erradas na sua vida, porque não sabem o propósito, né? Às vezes, sabe aquelas pessoas que às vezes começam uma faculdade, aí faz um ano, né? Não é isso que eu quero. Aí vai para outra, não é isso. Quantos não entram em relacionamentos, não dá certo? Quantos entram no emprego, também não é aquilo? Por quê? Porque fica aquela busca, né, por saber qual é o propósito, por que eu estou fazendo isso. E nesse capítulo 17, ele fala assim, um lugar a qual pertencer. Então, aqui nós temos um propósito também, de nós entendermos que nós precisamos pertencer a algum lugar, porque nós somos seres pertencentes, nós queremos pertencer, seja a nossa família, a gente vê hoje muito, assim, na infância, né, as crianças, eu trabalho com a educação e eu vejo assim, quanto que as crianças têm a necessidade de se sentirem pertencidas a um grupo, muitas não se sentem pertencidas às suas famílias, né? Na igreja também nós queremos pertencer a uma família, porque o que nós temos é uma família, né? Uma família espiritual, então tudo isso tem a ver com pertencer. Então lá em Efésios, se alguém puder abrir, quem trouxe Bíblia puder acompanhar, eu vou ler esses 2 primeiros textos e depois eu vou pedir para alguns abrirem, tá? Lá em Efésios 2,19 diz assim, agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus com todos os outros cristãos. Lá em 1 Timóteo 3,15, a parte D fala, a família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Então nós estamos aqui o tempo inteiro ouvindo a palavra de Deus, falando com Deus. Nós somos chamados não somente para crer,
né? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, eu creio, né? Mas nós não fomos chamados. Você não está aqui nessa noite somente para crer, mas para pertencer. Você é chamado para pertencer à família de Deus. Então, lá a gente sabe, lá em Gênesis 2,18, lá no Jardim do Éden, Deus falou o que para Adão? Quando Deus fez a sua criação perfeita, né? Coroou a sua criação com a criação do homem. E aí ele falou o que para Adão? Ele poderia encerrar a sua criação ali com Adão, se ele quisesse. Mas o que ele falou para Adão? O que ele falou ali? Depois de Adão ele criou quem? E ele falou o quê? Alguém lembra da frase que foi falado? Do verso ali? Não é bom que o homem esteja só, né? Então desde ali, desde a criação, nós vimos que nós fomos criados para a vida em comunidade, ou seja, para o companheirismo, para a família. Sozinhos, nós não fomos criados para vivermos sozinhos, isolados, né? E nenhum de nós, se eu quero descobrir o propósito de Deus para a minha vida, eu não vou conseguir cumprir o propósito de Deus para mim sozinho. Eu vou precisar pertencer a algum lugar. Eu vou precisar me sentir pertencido, porque a gente sabe que quando nós estamos acompanhados, juntos, nós somos mais fortes e a gente vai conseguir cumprir o nosso propósito. Alguém abre, por favor? Já vou começar aqui com as aberturas da palavra, hein? 1 Coríntios 12:12. Quem abrir, pode ler, por favor. 1 Coríntios 12:12. Achou, Alisson? Davi vai ler? Pode ler, Davi, então. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. É que todas as partes, mesmo que muitas, formam um só corpo. Amém. Né? Então eu vou fazer a leitura aqui, mas acho que a versão dele está um pouquinho diferente. A Bíblia diz aí nesse texto que nós somos ajuntados, reunidos, edificados, juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos, que seremos arrebatados juntos, né? Então nós não estamos aqui nesse mundo por conta própria mais, sozinhos. Eu não tenho vocês já viram aqueles de religiões que a pessoa se isola, vai para um canto? Qual que é o nome? Eremita, não sei o nome ao certo. Que a pessoa vai, ela se isola para ela se tornar santa, para ela ficar, né, um tempo assim, longe de tudo, longe de todos. Será que é possível você se tornar santo sem ter contato com as pessoas? Porque a gente vai ver aqui no discorrer desse estudo que é quando nós estamos em comunidade que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente aprende os nossos limites, que a gente conhece o limite do outro, a gente aprende a perdoar, a amar, né, mesmo com falhas, né, e isso vai nos tornando santos. Por quê? Santos significa o quê? Separados, mas não necessariamente fisicamente separados do mundo. Você está inserido, mas você não age como o mundo age, né? Então, nós precisamos estar juntos, nós precisamos pertencer. Lá em Romanos 12:5, quem que pode abrir? Romanos 12:5. Exatamente, então aí novamente em Romanos está falando de nós juntos tornarmos um corpo, né? Então o corpo ele é formado de membros, de órgãos, né? Então um membro sozinho, separado do corpo, ele não é corpo, ele é só um membro, ele não consegue realizar nada. Sua perna, se ela não estiver aí junto aí de você, né, do resto, não vai fazer nada, né? Então nós somos assim, nós estamos ligados como um corpo. Então a igreja ela é um corpo, não um edifício. Nós estamos aqui reunidos agora num local físico, mas isso aqui não é a igreja. A igreja ela não é
4 paredes, não é feita de tijolos, ela não é um edifício, ela é um organismo vivo, mas não uma organização, ela é um organismo vivo. Nós estamos aqui como igreja do Senhor. A partir do momento que a gente sair daqui, ficou só o edifício, ficou só o espaço, né? Então, para que os órgãos do corpo humano cumpram o seu propósito, eles precisam estar conectados. Se os órgãos não estiverem conectados no corpo, se você tira o coração de um corpo, não serve mais, né? A não ser que seja conectado novamente a outro corpo, certo? Corrigir rápido, né? Então, os órgãos separados, se não estiverem conectados ao corpo, ele não tem função. Assim nós somos membros, né? Então, se nós estivermos desconectados daqui, da igreja, nós perdemos a função, né? Então, o mesmo ocorre com a gente aqui no corpo de Cristo. Nós fomos criados para uma função específica, assim como os órgãos foram criados para uma função, nós também fomos criados. E aí é onde entra eu descobri o meu propósito para exercer no corpo de Cristo. Quando eu descubro o meu propósito e eu entendo que eu pertenço à família de Cristo, eu vou saber qual que é o meu propósito ali e vou realizar, vou conseguir realizar, né? Entendendo que eu faço parte do corpo. Romanos 12, de 4 a 6. Irmão Tião, tem como o irmão abrir, fazendo um favor? Romanos 12, de 4 a 6. O Alisson leu só o 5, mas a gente vai ler o de 4 a 6, tá bom? Certo, então esse corpo que nós estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo, as pessoas que fazem parte da igreja de Cristo. Então, nós não somos como um dedo. Imagina um dedo, decepar o dedo, aquele dedo não vai ter mais valor, né? Nós não somos como um dedo decepado, nós temos valor, então nós precisamos fazer parte. Então, o órgão, de alguma forma, se ele for desligado do corpo, ele fica paralisado ou ele morre. Eu falei agora há pouco do coração, né? Que o coração, se tirar o coração do corpo, tem um período, né? A pessoa ela é doadora de órgãos, só que tem um período para ela ser recolocada, vamos colocar assim, em outra pessoa. Tem um período, senão não vai ter utilidade nenhuma mais aquele órgão, né? Então ele morre, ele paralisa, ele morre. Então ele não pode existir por si mesmo, nem nós não existimos por nós mesmos, né? Então, desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local, a nossa vida espiritual se enfraquecerá. Por que é importante nós reconhecermos o valor de pertencermos? Porque hoje nós estamos numa onda, as pessoas estão muito conectadas, mas estão muito distantes. Você pode falar com qualquer pessoa do mundo hoje, numa rede social, num aplicativo, né? Mas você está ali conectado com aquela pessoa, você está falando, mas às vezes você está do lado de alguém que você está distante, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos a tecnologia que nos aproxima, também nos distanciamos, né? As pessoas têm ficado cada vez mais isoladas hoje. E se tratando de igreja, as pessoas acham que não precisam mais pertencer a uma igreja local, a uma comunidade, porque elas acham que assistirem vídeos no YouTube, pregações, tem inúmeras, tem milhares de pregações que você pode assistir, mas não é a mesma coisa. Você não vai estar conectada com a igreja, você vai estar lá só você ouvindo, tá? Amém, Deus vai se revelar, Deus vai sim, para você Deus vai, né, naquele momento que você está precisando de uma palavra, enfim, mas isso não substitui o relacionamento como igreja, né? Então, nós precisamos observar que quando nós nos distanciamos da igreja, nós começamos a decair
espiritualmente. Nós percebemos um declínio espiritual. Às vezes a pessoa fala, eu não preciso de igreja, eu posso assistir no YouTube, vai. Só que daí você vai conseguir ter a sua rotina de oração, leitura da Bíblia, mas vai faltar comunhão do mesmo jeito. Aí com o passar do tempo, quando você passar por problemas, né? Porque a igreja, quando a gente tem alguma dificuldade, a gente compartilha, né? Um ajuda o outro a carregar o fardo, nós oramos uns pelos outros, a gente vem, compartilha, a gente aprende, né? E aí com o passar do tempo, se você vai se distanciando, você vai ficando como aquele órgão que está sendo tirado do corpo. Você vai começar a observar um declínio espiritual. E vai ficando cada vez mais normal não participar. Você vai deixando aquilo, vai deixando de ser importante na sua vida, né? Então a gente vai ver que, por exemplo, algumas pessoas dizem que elas não precisam de igreja. Por que muitas pessoas aí fora acham que não precisam fazer parte de uma igreja? Porque muitas vezes ela já se decepcionou com pessoas, já se feriu, né? E aí ela se isola. Só que isso é totalmente prejudicial, porque daí ela vai se enfraquecendo na fé, né? E vai deixando de buscar a Deus, vai deixando de orar, às vezes coloca a culpa até em Deus, né? E vai se distanciando cada vez mais da presença do Senhor, vai ficando como aquele dedo decepado que eu falei aqui. Lá em Mateus 16:18, Jesus disse que ele falou, edificarei a minha igreja e todas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela é indestrutível e ela existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como a sua função nele. Então, Jesus, ele edificou a sua igreja. E a igreja do Senhor tem uma função aqui. Então, aqueles que fazem parte estão dentro desse propósito, e aqueles que se distanciam ficam fora do propósito, não entenderam o propósito que é ser igreja. Mas a igreja, ela é indestrutível, ou seja, se você faz parte da igreja, você é indestrutível, porque você faz parte do corpo, ela prevalecerá. Na Bíblia, a igreja como um todo é chamada a noiva de Cristo e o corpo de Cristo. Então, imagina assim, alguém chegando para Jesus e falar assim, Jesus, eu te amo, mas eu não gosto da tua noiva, né? Porque a Bíblia fala que a igreja é como a noiva de Cristo, é a noiva de Cristo. Então as pessoas podem falar assim, eu amo a Deus, mas eu não gosto da igreja tal, né? Aí tem um versículo na Bíblia que fala que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Então não tem como você amar a Jesus, o noivo, e não amar a noiva, que é a igreja dele, que somos nós que fazemos parte. Ou então você fala assim, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, mas eu rejeito o teu corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Não tem como, né? Então é isso que a gente faz quando nós desprezamos e depreciamos a igreja. Quando a gente não valoriza a igreja, é como se a gente estivesse dizendo isso. Senhor, eu amo o Senhor, mas eu não quero fazer parte da igreja. Eu amo o Senhor, eu te aceito como meu Senhor, mas eu não quero frequentar. É como se você estivesse dizendo isso aqui, né? Ou reclamando também. Não adianta também você estar no corpo, mas ficar reclamando. Você está reclamando da noiva de Cristo e do corpo de Cristo. Não combina, não faz sentido, né? Então, em vez disso, o que Deus ele nos manda? Lá em 1 Pedro, pastor, pode abrir? Por favor? 1 Pedro 2,17, a parte B, mas pode ler o 17 todo. 1 Pedro 2,17b. Achou? 1 Pedro 2. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao rei. Então, amem os seus irmãos na fé, né?
tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, e temam a Deus e honrem ao Rei. Isso, então esses irmãos na fé, quem são? É a família espiritual que nós temos, é a igreja, né? Então, hoje nós temos muitos que se dizem cristãos, usam a igreja, quando precisam da igreja, vêm para a igreja, mas não a amam. Então, isso, o que é isso? É usar. Quando eu preciso, estou ali. Mas quando eu estou bem, já alcancei o que eu queria. Era uma doença, vamos para a igreja. Amém, todo mundo ora, pastor ora, os irmãos se empenham e tal. Aí estou curado, glória a Deus. Aí não quero mais, né? Preciso de um emprego. Vamos para a igreja para Deus abrir as portas. Vamos para a igreja, ora, todo mundo. Não quero mais, né? Então tem muitos hoje fazendo isso, usando a igreja do Senhor e não querendo fazer parte dessa família espiritual. Então a comunidade local, nós somos a comunidade local, né? A Bíblia quase sempre se referir a uma comunidade visível ou local. Então a Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como o órgão sem o corpo, a ovelha sem o rebanho. Já viram uma ovelha sem o rebanho? É a ovelha perdida, né? Ou uma criança sem a família. Não faz sentido, né? Então o cristão precisa da sua igreja local. Efésios 2:19, parte B. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos entrando nessa família. Nós estamos fazendo parte desse corpo. Não tem como eu dizer, eu aceitei a Jesus, mas eu não quero. Não faz sentido. Entende? Não faz sentido. Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criaram muitos órgãos espirituais. Porque hoje nós temos muitos que são os desigrejados, que é aqueles que eu falei no início. Eles vão, aí não gostaram de tal coisa, eu não quero mais na igreja. Pronto, desigrejado. Mas eu amo a Cristo, entendeu? Eu amo a Jesus, mas não quer pertencer. São os sem igreja. Aí eles ficam andando de uma igreja para outra, sem filiação, sem pertencer, né? Sem compromisso, sem responsabilidade. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem se unir ou mesmo frequentar uma igreja local. Os irmãos concordam que é possível isso? Será? Se é isso que a palavra de Deus nos garante? Então a gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Então, por que você precisa da família eclesiástica? Primeiro, porque a família eclesiástica, que é a igreja, ela identifica-o como um cristão verdadeiro. Então, para você mostrar que você é um cristão verdadeiro, você precisa fazer parte dessa família, porque é essa família que vai identificá-lo como um cristão verdadeiro, né? Então, eu não posso dizer que eu sou um seguidor de Cristo se eu não sou comprometido com esse grupo específico, né? Eu não posso dizer que eu sou um discípulo de Jesus se eu não estou seguindo os passos de Jesus. Não tem como. Então o amor, lá em João 13:35 diz: o amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Então nós provamos ao mundo que somos discípulos de Jesus quando nós amamos uns aos outros. E não tem lugar melhor para a gente aprender, porque aprender a amar não é fácil, tá? É na igreja. Sabe por que a igreja é o lugar perfeito? Porque é um lugar onde as pessoas não são perfeitas, onde as pessoas erram, falham, né? E aqui a gente vai sendo ajustado pela palavra de Deus. Então é aqui, amo ou não amo, né? É aqui, eu dizer que eu amo alguém sem eu conviver com uma pessoa é muito difícil. Não é um amor verdadeiro, é um amor superficial, né? Mas é convivendo, mesmo sabendo da chatice do irmão, né? Sabe, às vezes a gente fala, mas aquele irmão pega no meu pé, mas já sei como que aquele irmão vai agir, eu já sei como que a Marla, eu vou falar com a Marla, mas já imagino, né? Então a gente aprende a amar. Aqui a gente se fere?
E a gente aprende a se perdoar. E isso a gente vai crescendo como uma família, né? A família eclesiástica, ela retira do isolamento egoísta. Irmãos, quando você tem um filho, o Lário e a Débora já quebraram esse protocolo, que eles já foram para 2 de uma vez, né? Mas quando eu tive o meu primeiro filho, que é o Caio Lucas, eu falava assim, eu quero ter um outro filho, porque eu não quero que ele seja uma criança egoísta. Porque eu sei que para trabalhar essa questão do egoísmo dentro de casa, é o compartilhar. Então, quando você tem um primeiro filho único, é tudo para aquela criança, né? O povo até brinca que quando é o primeiro filho, cai a chupeta no chão, você vai lá, ferve, vai não sei o quê. Quando é o segundo, quando é o terceiro, então, né, Marli? Então, o primeiro filho é aquela, né, que a gente coloca numa redoma, protege tudo e tal. Aí aquela criança, se ela não tiver ninguém para compartilhar, que é o que muitos hoje querem ter só um filho, não é bom, irmãos. Para a sociedade não é bom isso. Sabe por quê? Porque é uma criança que cresce egoísta, uma criança que, se ela não conviver com outras crianças, priminhos ou tal, é tudo dela, é tudo para ela. Então, por que tem as brigas entre irmãos? Que até hoje lá em casa tem, né? Até filhos grandes, né, Marga? Ainda tem uns negócios, né? Porque não quer dividir, é o mais querido, não, meu pai gosta mais de mim, minha mãe, isso aqui é pra mim, é todo meu, é não sei o quê. E daí, quando eles aprendem a compartilhar entre abraços e empurrões, né, entre tapas e beijos, eles vão aprendendo a compartilhar e vão deixando de ser egoísta. Na igreja é a mesma coisa, irmãos, nós somos irmãos aqui. Então, quando a gente está aqui, a gente aprende a não ser egoísta, porque eu tenho que compartilhar, eu tenho que aprender a valorizar o meu irmão, a festejar as bênçãos do meu irmão, a chorar com o meu irmão nos momentos de dificuldade, né? Então essa família, a família do Senhor, a família eclesiástica, essa família espiritual, ela nos retira desse isolamento egoísta. Então a gente aprende a se interessar um pelo outro e a compartilhar as nossas experiências. Então, quando um irmão está doente na igreja, qual que é o papel da igreja? O que a igreja faz? Ora, visita, liga, se importa. Se você é uma pessoa sozinha que você não quer, quem que vai fazer isso por você? A maior demonstração, irmãos, de amor é quando alguém ora por você. Não é quando alguém fala, eu te amo, né? Se minha cadela soubesse falar, ela falaria, eu te amo, porque eu vejo isso no olho dela, que ela me ama, né? Então não é isso. A maior demonstração de amor é quando alguém ora por você. E nós que somos filhos, que temos mães cristãs, a gente sabe que tem alguém, pelo menos alguém, eu tenho certeza que ora por mim, a minha mãe. Hoje mesmo eu liguei para ela, mas preciso de oração. Sei que a senhora está numa campanha, me coloca na sua campanha aí. Ela compartilhou esses dias, né? Ela falou assim, eu já estou orando por você, eu sempre oro por você. Eu fiz isso só para confirmar, sabe? Mas se tem alguém que ora por nós, é a nossa mãe. Por que a nossa mãe faz isso? Porque ela nos ama, é um amor incondicional. Então, se você tem alguém que ora por você, você é uma pessoa amada. E no corpo de Cristo nós temos isso, porque nós oramos uns pelos outros. Então, isso é demonstração de amor, ok? Lá em 1 João 3,16, é isso? 1 João, tá? Não é João 3,16 não, 1 João. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o tipo de amor, é um amor que o pastor vive falando. Que amor que é? Amor sacrificial, né? Que Deus espera de nós, de que a gente demonstre pelos nossos irmãos uma disposição para amar o nosso irmão da mesma forma que Jesus te amou. Então, Jesus, ele deu somente a vida dele, tá bom? Só isso. Esse é o amor sacrificial. E é isso que ele espera de nós, que a gente faça pelos nossos irmãos. Outro ponto, a família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais, né?
A gente nunca vai conseguir chegar à maturidade que a gente trabalhou tanto no ano passado, apenas comparecendo aos cultos de adoração como um espectador passivo. Eu só vou no culto de adoração e aleluia, glória a Deus. Não, você não vai chegar à maturidade espiritual somente vindo, né, em momentos assim que te agradam, certo? Nós precisamos desenvolver músculos. Por exemplo, quando uma pessoa quer desenvolver músculo, ela vai na academia, né? Aí levanta e aumenta o peso aqui, vai ali e tal. Não é fácil, não, muitos desistem da academia por conta disso, né? Desse cansaço, desse desgaste. Da mesma forma, a gente quando está na igreja, a gente tem que ficar levantando esses pesos, né? É um sacrifício muitas vezes. Então nós precisamos fazer isso. As expressões uns aos outros ou uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Então nós recebemos ordem para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar, paz do Senhor, irmão, né? Uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, submeter-nos uns aos outros e sermos dedicados uns aos outros, além de outras obrigações. Então, essa expressão uns aos outros ou uns dos outros, elas são repetidas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Família, né? Ao outro. Compartilhar, reciprocidade, né? Então, do ponto de vista bíblico, essas são as nossas responsabilidades familiares, espiritualmente falando, né? Deus ele espera da gente que a gente cumpra tudo isso aqui. É isso que Ele espera de nós. Então é fácil a gente se enganar achando que a gente vai amadurecer quando não tem ninguém para nos contestar. Por isso que dizem que quando você tem um amigo de verdade é aquele que fala a verdade. Se você tem uma pessoa por perto que fica só te bajulando, uma pessoa que diz amém para tudo que você fala, mesmo que você esteja errado, essa pessoa não é sua amiga. E aonde que a gente vê muita verdade? Não é na família? Não é na família? Entre irmãos, quando o irmão fala, ai que roupa é essa, né? Uma pessoa que ela quer te bajular, vai falar, nossa, que linda essa roupa, mas por dentro tá, entende? Então, se você acha que você vai atingir maturidade, achando só que as pessoas concordem com tudo que você fala e que você pensa, você não vai. Então, a igreja a gente atinge a maturidade por quê? Porque na igreja nós somos confrontados o tempo inteiro pela palavra de Deus, pelos irmãos, admoestar. O que é admoestar? Corrigir, chamar atenção. Então, se eu trabalho, tenho um grupo que eu lidero, e eu estou vendo que aquele grupo não está agindo corretamente, está fazendo a obra de Deus, né? Aquela função ali de forma relaxada, eu como líder, eu tenho que chegar e eu tenho que admoestar aquela pessoa. Aí se aquela pessoa, ela, no primeiro momento ela pode não gostar, ela pode usar aquilo e falar, não quero mais. É igual criança mimada, que a criança quando você não faz o que ela quer, o que ela faz? Birra, se joga no chão. Mas a gente entende por quê? Porque é uma criança. Mas tem muito adulto aí que não aguenta ouvir a verdade, que ela só falta se jogar no chão, fazer birra. Sabe aquelas pessoas que cresceram, são grandes, têm idade, mas por dentro são crianças, que elas não aceitam quando são corrigidas? São pessoas imaturas. Então, na família espiritual, nós aprendemos a amadurecer, porque nós somos confrontados com a palavra de Deus e com uns aos outros, né? Então isso faz com que a gente amadureça nos relacionamentos. Amém? Então o corpo de Cristo, eu já estou indo para o final, tá, irmãos? Tenham paciência comigo, vamos trabalhar aí a paciência com a irmã, né? Então o corpo de Cristo, ele precisa de você. A igreja é o corpo de Cristo e ela precisa de você, porque Deus tem uma função para você, que
que é o propósito. Lembra que eu falei? Às vezes as pessoas passam a vida toda sem entender qual é o propósito. E eu estou dizendo para vocês nessa noite, baseado na palavra de Deus, que Deus tem uma função específica para você e sua família cristã, tá? Então é o ministério, aquilo para o qual eu fui chamado. Eu fui salvo, eu fui chamado não somente para crer, mas para pertencer. Então Deus tem um plano para mim, Deus tem um propósito para mim, tem uma função para mim. Então onde que eu vou desenvolver essa função que Deus tem para mim? Na comunidade local, na igreja. Quando o pastor falou ali sobre hoje, né, que é muito difícil ver crianças e adolescentes interessados com as coisas de Deus, isso é uma verdade mesmo, porque as crianças não querem mais, as crianças querem só ser youtuber, né, querem ser influencer digital, querem ter muitos seguidores, né? Não querem seguir a Cristo, querem ter muitos seguidores. Então, por quê? Porque é uma geração que já não está sendo instruída pela geração anterior, que somos nós, os pais, né? Porque nós somos responsáveis por essa nova geração, os pais. Deus vai cobrar dos pais. Eu me incluo nisso. Se nós não cumprirmos o propósito de Deus ensinando, Deus vai cobrar de nós. Então, por que eles não querem, né? Porque eles não estão descobrindo o propósito, para que eles foram chamados. A gente está vendo uma carência de pessoas para tocar, para louvar o Senhor com os instrumentos, para levar a palavra, para evangelizar. Por quê? Porque não estão descobrindo, mas estão sendo ensinados, né, com relação ao seu propósito. Então, a igreja local é o lugar. Quando você vem, se arrisca, você vem para ajudar, você está sendo preparado, né, para você fazer um trabalho para o Senhor, utilizar o seu talento. Todos nós aqui temos talentos, todos nós aqui temos preferências. O que você gosta de fazer tem muito a ver com o chamado que Deus tem para você, na família dele, né? Então você gosta de arte, por exemplo, Deus pode ter um chamado para você nessa área. Você gosta de ensinar, Deus tem um chamado para você nessa área. Você gosta de cuidar, a área da medicina, né? Deus tem um chamado para você nessa área. Você gosta de esportes, é um sinal que Deus quer te usar nessa área, né? Então Deus, ele já fez você com um propósito, e nós só precisamos entender e buscar, né? Então você participará na missão de Cristo no mundo, porque a igreja é um instrumento do Senhor neste mundo. Você faz parte da igreja, então você faz parte desse mover aí, desse instrumento que Deus quer usar para alcançar o mundo, né? Para que todos possam conhecer a Jesus. Então, finalizando, está tudo na igreja. Esse autor aqui, ele criou também um livro chamado, escreveu um livro, Uma Igreja com Propósitos. E ele diz como, nesse livro, como fazer parte de uma igreja saudável é essencial para viver uma vida saudável. Então Deus planejou a igreja dele para nos auxiliar a cumprirmos os propósitos que ele tem para a nossa vida. Então você faz parte do corpo de Cristo, é porque Deus te colocou aqui, porque Ele quer fazer você crescer e você se desenvolver nessa família. Então, quais são os propósitos de Deus para a igreja? São iguais os propósitos de Deus para a nossa vida. Primeiro, a adoração, né? O propósito de Deus para a igreja é a adoração, assim como Deus tem para a sua vida também. Ajuda a se concentrar em Deus. Deus tem um propósito da comunhão, que é para te ajudar a enfrentar os problemas da vida. Deus tem um propósito do discipulado, que é para te ajudar a fortalecer a sua fé. E o ministério, que é ajudar a descobrir o seu talento. E o evangelismo, que é para te ajudar a cumprir a sua missão. No mundo não há nada que se compare à igreja do Senhor. Amém? Então é isso. Quando uma criança ela nasce, ela se torna parte de uma família universal, que é a família dos seres humanos, né? E quando essa criança, ela também se torna membro daquela família que ela nasceu ali. Ela precisa ser cuidada para que ela cresça saudável, cresça forte. Nós temos ali os bebês, né? O Rafael e o Daniel. Deus fez com que eles nascessem naquela família. Aquela família tem se desdobrado para cuidar,
né? Para que eles cresçam saudáveis, né? Qualquer enfermidade, qualquer situação, a família já está ali para cuidar, né? Para garantir que eles cresçam de forma saudável. Entende? Então Deus colocou nessa família, assim como Deus nos colocou nas nossas famílias e colocou também os nossos filhos na nossa família, para que a gente possa cuidar. Então acontece também na família espiritual. Quando nós nascemos de novo, que é quando nós aceitamos a Jesus, nós fazemos parte da família universal de Deus. E nós precisamos nos tornar membros dessa família, para que nós possamos ser cuidados, para que a gente possa crescer saudável. Então, a diferença entre frequentar uma igreja e ser membro de uma igreja está no comprometimento. Aqueles que frequentam a igreja, eles são apenas espectadores, ficam à parte, não se relacionam, a gente não conhece a gente, não se envolvem, né? Os frequentadores, eles apenas consomem. Sabe quando você vai num lugar, que você vai num restaurante, você vai lá e consome o que aquele restaurante tem a oferecer. Quando você vai no cinema, você consome. Quando você vai no teatro, você consome, é um consumidor, né? Então, quando você apenas frequenta a igreja, você é como se estivesse apenas consumindo algo ali, a atração, o evento. Mas quando você é um membro, você contribui. Os frequentadores, eles querem apenas os benefícios que a igreja propicia. É aquilo que eu falei. Estou com um problema, vou para a igreja. Resolveu? É isso. São frequentadores. Mas aqueles que são membros, né? Eles estão ali, passam por todas as estações juntos, crescem junto ali daquele corpo, né? Tem um compromisso, ok? Tem um compromisso. Então, é igual um casamento. Sabe aquela pessoa, ela quer viver com a outra, mas ela não quer ter o compromisso do casamento. Não quer ter a responsabilidade do casamento, né? Então, Deus, Ele quer que a gente ame pessoas reais e não pessoas ideais. Quando eu sou frequentador, não vou conhecer a irmã Laura, por exemplo, a fundo. Então, a irmã Laura é um ideal. Quando eu convivo, quando eu converso, quando eu me relaciono, eu conheço a pessoa real. E é isso que Deus quer de nós, que a gente se conheça assim, de forma real. A gente pode passar a vida inteira procurando uma igreja perfeita, mas ela não existe. Porque a igreja ela é formada por pessoas, e as pessoas, elas não são perfeitas, né? Então, só para a última fala, tá? Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão, o eu me comprometer com Cristo, vai trazer para mim a salvação. E quando eu me comprometo com a igreja, essa segunda, né, vai me trazer a comunhão, que é o que nós precisamos. Amém? Estarmos juntos. Então, lá em 2 Coríntios 8:5 diz: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, uma perguntinha para finalizar e para a gente meditar. Meu nível de envolvimento em minha igreja local, que eu faço parte, né, demonstra que eu amo e estou comprometido com a família de Deus? Então, o meu nível de comprometimento vai dizer se eu amo ou se eu não amo. Então, que a gente, nesse ano, a gente possa estar mais comprometidos uns com os outros, assim como aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento. Amém? Vamos orar para que o Senhor possa, né, completar aquilo que a gente sabe que nós somos falhos, imperfeitos, mas é a palavra do Senhor, então que venha entrar nos nossos corações. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento aqui como igreja, apesar de estarmos em pouco número, ó Deus, mas a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor estará. E nós cremos que o Senhor está aqui, ó Deus. Nós estivemos agora num estudo, ó Deus, que muitas vezes pela incapacidade humana da minha parte,
Pode ser que tenha ficado algo sem explicação ou algo não tão compreendido. Mas eu peço que em nome de Jesus o Senhor venha completar, ó Deus, esse ensino, que venha realmente encontrar um lugar especial no nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, meditar e refletir em tudo aquilo que foi dito. Que nós venhamos a nos comprometer com a tua igreja, a qual nós fazemos parte, porque sabemos que a igreja do Senhor prevalecerá, e ela é indestrutível, Pai. E nós estamos aqui, queremos continuar fazendo parte dessa família a qual o Senhor nos inseriu aqui. Muito obrigada, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.